Olá, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Estou com muita saudade, eu espero que vocês também. Se não estão, finge que estão, tá, gente? Fingem que estão quando a gente voltar, tá bom? Pois bem, hoje nós vamos fazer uma correção de uma matriz que ela foi para o sétimo e para o oitavo. Uma matriz que a gente teria que discutir muito em sala de aula. Eu estava planejando cerca de 2 aulas para a gente conversar sobre essa matriz. Então a gente vai fazer a correção dela, que é uma matriz que vocês vão ver que não existe um gabarito específico para as questões, tá? Não vai existir um gabarito. E quando a gente retornar, a gente tira pelo menos uns 20 minutinhos para conversar sobre ela também. Tá? Só para a gente fazer aquele geral, escutar a opinião de vocês e outras. Se vocês quiserem, podem usar a caixinha do Google Forms, aquele formulário que vocês vão ter que preencher de todos os vídeos. E aí vocês coloquem suas dúvidas, coloquem seus comentários se vocês quiserem a respeito. Inclusive reclamar da videoaula, tá bom? Eu estou permitindo e não vou avaliar vocês negativamente por isso. Então, gente, ó, agora falando sério, hoje nós vamos realizar a correção da matriz do coronavírus. Que matriz foi essa? Essa matriz é a matriz que a gente começou a trabalhar com ela no dia 4 de fevereiro, antes do coronavírus chegar no Brasil, né? Ou antes de nós falarmos do coronavírus no Brasil, né? Nós já estávamos falando desde o primeiro dia de aula, nossa primeira matriz de atividades foi comentando sobre coronavírus e demais doenças do momento. E aí, essa matriz de março, ela era mais um encerramento do assunto, já que o coronavírus já tinha chegado ao Brasil e o assunto agora já era extremamente comentado na mídia. E aí, ela tinha sido disponibilizada para vocês no dia 10 de março na plataforma Meu Bernoulli, vocês tinham 10 dias para realizar, que era até o dia 20 de março. No dia 18, nós paralisamos, então ela ficou sem discussão e hoje nós vamos fazer a discussão dela, já que eu dei um prazo maior para vocês realizarem, porque existiam alunos que não haviam feito essa matriz ainda. Então está aí, ela precisa estar no caderno para quando a gente retornar, eu vistar, observar a correção, observar tudinho como está essa atividade no caderno. Então, é a matriz dos sétimos e do oitavo ano, tá? Não foi feita para o sexto, porque a discussão com o sexto, ela seria diferenciada. Então, eu fiz toda a discussão dessa matriz com o sexto sem eles perceberem, por isso eles não têm essa matriz. Mas ela é do sétimo e do oitavo para debate em sala. Então, nós faremos esse debate em sala. Beleza, galerinha? Ah, gente, não aguentei, vou ter que falar, gente. Vocês viram essa bonequinha, gente? Eu queria tanto que ela parecesse mais comigo, mas não deu. Eu queria um cabelo mais alto, assim, mas não rolou. Então, vamos lá. Da próxima vez eu vou pedir aluno para desenhar, tá? Se quiser, viu, gente, pode, desenha a professora, faz uma caricatura linda dela e manda no e-mail que eu vou começar a usá-la nas minhas videoaulas. Mas, caso sério agora, vamos lá. Perdemos já 3 minutos falando bobeira. Que dia que não é assim, né, gente? Pelo menos uns 3 minutinhos, né? Então, vamos lá. Esta matriz é a matriz número 1 que eu coloquei na plataforma Meu Bernoulli, mas, na verdade, a gente está chamando ela de matriz do coronavírus. Não é isso? Ela traz para a gente um texto sobre a situação do coronavírus naquela data específica, né? Naquele momento específico no Brasil. Hoje nós já sabemos que não são mais 25 casos, né? Mas naquele dia 8 de março, quando eu produzi a matriz, a gente tinha apenas 25 casos de coronavírus no país. E muitos casos descartados. Ainda era uma epidemia distante de nós, mas já tinha chegado ao país e logo depois já foi decretado pandemia, né? Que é uma epidemia mundial, né? Uma doença que já chegou em todos os cantos do mundo. E o exercício 1, ele falava assim, olha, observe as manchetes. Aí tem 3 manchetes de jornal. Um falando sobre vacinação, de pessoas que vacinam seus filhos e na verdade, pararam de vacinar seus filhos e diminuiu bastante e acaba aumentando doenças. Uma outra que fala sobre a tragédia de Mariana e a relação dela com o surto de febre amarela. E falando sobre o desenvolvimento de vacina nos Estados Unidos, que eles previam que dentro de 3 meses já teria uma vacina desenvolvida. Na verdade, já tem, né, várias vacinas sendo desenvolvidas, porém, todas essas vacinas ainda estão em fase de teste. Lembrando que eu não consigo desenvolver uma vacina em um ano e no ano seguinte já está todo mundo vacinando, tá, gente? Existe todo um procedimento ético, todo um procedimento para desenvolver uma vacina, tá? Não só científico, como também ético, para poder as pessoas tomarem as vacinas. Não é simplesmente chegou, deu certo, vacina, não. Tem todo um procedimento para poder vacinar a população, tá? E aí o exercício A
do 1 falava assim: qual a relação entre proteção do meio ambiente, epidemias e vacinas? B. Existem grupos de pessoas que são resistentes às campanhas de vacinação e vacinas para determinadas doenças. De que forma você considera essa atitude perigosa? E C. Quais são os riscos da não vacinação? Vamos então ao número 1. Vamos descer para vocês chegarem lá. Vamos lá. No 1, as manchetes nos trazem algumas informações, principalmente relacionada à questão da febre amarela lá do acidente de Mariana, que hoje a gente já sabe que teve outro, né, gente? No ano passado teve um acidente também em Brumadinho, né? Um acidente que teve um maior número de pessoas, né, que morreram devido ao rompimento da barragem. E aí a gente vê que quando acontecem alguns problemas ambientais em um determinado local, espécies de animais desaparecem, espécies de animais entram em desequilíbrio, novas doenças surgem em um determinado grupo de população. Por quê? Porque aquele desequilíbrio ele interfere em todo aquele ecossistema. E se interfere no ecossistema, interfere também nas relações entre os seres vivos e até entre o ser humano e os seres vivos. Então acaba que vai surgir novas doenças, vão haver necessidade de novas vacinas, vai haver um desequilíbrio ambiental, desequilíbrio esses que pode afetar as relações ecológicas entre os animais e entre os animais e o homem, tá bom? Então isso é importante que vocês estabeleçam na hora de responder a questão letra A. Na letra B, fala sobre, vamos voltar lá porque a professora já está esquecendo as coisas. De que forma você considera a atitude perigosa? A atitude de vacinar ou não um determinado grupo populacional, né? A gente sabe que existe hoje em dia um grupo de pessoas que estão resistentes às campanhas de vacinação. A gente até comentou disso no 7º ano, nessa turma que hoje está no 8º, no ano passado, no 7º ano. Existe sim um grupo de pessoas que, de 10 anos para cá, começaram a se tornar resistentes ao processo de vacinação. Por quê? Porque elas acreditam que essas doenças elas estão relacionadas muito à política, ao desenvolvimento de vacina está muito relacionado à economia, e aí acaba com uma discussão gigantesca em torno da questão da vacinação. Então, vamos ler um trecho aqui que eu achei importante, retirei, né, dessa reportagem da revista Galileu, de 2019, que fala assim, olha, a resistência à vacinação foi listada pela Organização Mundial da Saúde como uma das 10 maiores ameaças à saúde global neste 2019. Segundo números preliminares do órgão, os surtos de sarampo, doença altamente contagiosa, aumentaram 300% no mundo nos primeiros 3 meses deste ano, em comparação ao mesmo período de 2018. Agora, outro trecho dessa reportagem. Fala assim, olha, mas como em todo movimento, nele há subdivisões e divergências, há um grupo, gente, de pessoas que aceitam que alguns podem se vacinar para algumas vacinas e outros que acham que não pode vacinar em ninguém, tá? E é uma discussão que não é só do grupo da direita, das pessoas que entendem política só do lado, né, de um assunto, de um lado. Não, são pessoas também de pensamentos de esquerdistas ou de pessoas direitistas ou de pessoas do meio, né? Não é uma questão, é um problema que eles veem a vacinação com muita desconfiança. E olha o segundo parágrafo que fala, olha, há entre os adeptos muito naturalistas, pessoas que estão relacionadas ao meio ambiente, que defendem a proteção dos animais e tal, que sempre votaram na esquerda e que veem como desconfiança o sistema de vacinação. Ou seja, pensam que pode ser um sistema de controle. Eles também replicam falsificações sobre uma suposta conspiração global entre governos e a indústria farmacêutica. Nossa, eu vou desenvolver uma vacina para ganhar dinheiro. Ah, eu não vou desenvolver vacina para AIDS para poder ganhar mais dinheiro com o remédio do que com a vacina. É um pensamento, existe esse pensamento, tá, gente? Dos 83 mil casos de sarampo na Europa em 2018, 53 mil foram registrados na Ucrânia, mas os índices foram alarmantes também em países como Sérvia e Grécia. O número de descrentes aumentou ainda na França e na Alemanha. Diante deste cenário, o Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças tem dispensado tempo e recursos para enfrentar a hesitação vacinal. O que eles fazem, então? Campanhas de vacinação midiática.
fazem campanhas tentando provar para as pessoas que, na verdade, a vacina ela é eficaz sim, que tem esse efeito benéfico para o grupo populacional, que até a gente comentou isso em sala com o 8º ano passado, sobre essa questão de vacinas, né? Existe sim um grupo de pessoas que acha que tomar a vacina você está tomando bicho, e porque você está tomando bicho, você está arriscando a sua vida. Lembrando, gente, que o cientista ele não está querendo matar ninguém não, tá? Então vamos pensar que eles estão desenvolvendo a vacina a fim de que o seu corpo responda contra aquele patógeno, contra aquele ser vivo que causa a doença. Então, numa vacina você tem pedaços, fragmentos, ou o vírus, ou a bactéria, ou o indivíduo morto para fazer seu corpo achar que entrou um ser vivo que vai te fazer mal, e aí o seu corpo se defende. A gente comentou isso ano passado por conta do HPV, né? Então, é importante que todos vocês entendam que existe sim um grupo de pessoas que não gostam, que não aderem à vacinação, tá? Mas cuidado aí com o julgamento, porque você pode cair numa situação que não é benéfica para nós, que é de julgar o outro sem saber a visão dele. Na verdade, a gente não tem que julgar, né, gente? Então, existe sim um grupo de pessoas que combatem veementemente a vacinação e não concordam com a vacina de jeito nenhum. Aqui no Brasil, por exemplo, nesse ano mesmo, teve um juiz que determinou que uma família vacinasse. Obrigou o grupo a se vacinar. Por quê que obrigou essa família a se vacinar? Porque eles estariam colocando outras vidas em risco, porque eles não queriam se vacinar contra uma determinada doença. Aí, o número 1, letra C, vamos voltar lá, que a professora tá até cansada, eu acho que eu tô falando rápido, né? Reclamem, viu, gente? Pra me lembrar. Quais são os riscos da não vacinação? Eu aumentar uma doença no mundo. Tipo, a gente fala do tal do efeito rebanho. Olha aqui. A gente tem aqui, olha, azulzinho, não imunizado. Vai estar saudável, beleza? Não estou doente. Por exemplo, hoje nós estamos todos não imunizados, a maioria da população, por conta do coronavírus, tá bom? Saudável. Existem algumas pessoas que estão internadas por conta do coronavírus. Sim, sim, existe pessoas que estão doentes por conta do coronavírus. E não foi imunizado também, não existe vacina contra ainda, né? E existe um grupo imunizado e saudável. Uma pessoa que, por exemplo, nesse caso, vamos mudar o exemplo, a gente toma vacinas para poliomielite, para sarampo, para rubéola, para catapora, para meningite e tal. Foi imunizado e não está doente. Você tem os anticorpos já no seu corpo se preparando para combater aquele invasor quando ele vier. E aí vamos ao conceito. Imunidade de rebanho ou imunidade coletiva é a resistência de um grupo ou população à introdução e disseminação de um agente infeccioso. Isso ocorre quando existir na população uma elevada proporção de pessoas vacinadas. Então, quando tem todo mundo ou muita gente vacinada, a doença ela não tem força para conseguir causar doença em muita gente. Pessoas imunodeprimidas e gestantes se beneficiam dessa condição, pois não podem receber determinadas vacinas. Então, se um grupo está totalmente imunizado, ou a maioria dele está imunizado, uma pessoa que não está imunizada, ela também está protegida. Por quê? Porque a doença ela não vai alastrar na população. Vamos então a este exemplo aqui, olha. O azulzinho nós vimos que é o não imunizado. Vamos voltar lá, ó. Não imunizado e sem ter doença, tá saudável. O vermelhinho não imunizado, doente. O amarelinho tomou a vacina, tá bom? Então vamos aqui. Pessoas não imunizadas, mas saudáveis, estão próximas de pessoas doentes. O que acontece depois de um período? Pessoas doentes contaminam as pessoas que não estão imunizadas e todo mundo, ou a maior parte, fica doente. Este é o primeiro exemplo. No segundo exemplo, a gente tem pessoas imunizadas, temos pessoas que já foram, que estão não imunizados e não estão doentes, e pessoas doentes no meio deste grupo. Olha o que acontece. Os imunizados continuam imunizados e os que não foram imunizados, que estavam saudáveis, adoecem. Outro problema. E agora olha a outra situação. Na imunidade de rebanho, a gente falou que há resistência, existem grupos de pessoas que se beneficiam dessa condição. Agora vamos ver. No grupo aqui amarelinho, todo mundo já tomou vacina ou já teve contato com a doença, o corpo já tem anticorpos para se defender. E 2 doentes aparecem ali. Os azulzinhos, olha só, nem todos vão adoecer. Por que nem todos vão adoecer? Porque a gente tem aí, olha, uma imunidade, essa doença ela não vai se proliferar tão facilmente. Então, as vacinas, elas não protegem apenas quem é vacinado, mas sim todas as pessoas que estão ao seu redor, tá?
Se todas as pessoas forem vacinadas contra o sarampo, quando uma pessoa não vacinada entrar no meio delas, ela estará indiretamente protegida, pois não terá ninguém para lhe transmitir a doença. Pensa, se eu não tenho ninguém para transmitir a doença, como é que essa doença vai andar? Não é isso? E com o tempo, a doença ela pode ser extinta, ou ela pode desaparecer. Por quê? Porque não vai adoecer ninguém, ela não vai ser transmitida, tá? E aí tem aqui um link, um vídeo do Drauzio Varela, tá? Que chama Efeito Rebanho. O link tá aí, mas vocês podem buscar na internet, que vai explicar pra gente isso tudo que eu expliquei, só com uma animação bonitinha. Olha como que o Drauzio tá, gente, todo animado, ó. Então, não deixem de assistir, tá bom? O Efeito Rebanho, tá aí. Próximo lá. A gente tem aí a 3 falando sobre a questão, vamos voltar lá para vocês verem que tá falando sobre, nossa, professora, por que esse slide ficou tão distante? Que está falando sobre a China doente, ela olha, e a xenofobia, né? E aí pede que a gente faça uma relação disso. Vamos lá, então, voltar na questão da xenofobia aqui. Existe, gente, muita coisa, muita gente veiculando informações falsas e acabam que as pessoas começam a ver a cultura de um país de uma maneira mais pejorativa, diminuindo aquela cultura. A gente não pode ter esse pensamento. Então, existem muitos conteúdos preconceituosos na internet, principalmente, muitas fake news surgindo, falando que o morcego isso, o morcego aquilo. A gente conversou sobre vários vetores, né, poderiam ser os reservatórios da doença. Então, a gente não pode simplesmente falar aqui porque os chineses comem sopa de morcego, comem rato, comem espetinho de carne, eles são os causadores dessa doença. Existe toda uma história por trás disso. A gente não pode simplesmente chegar e inferiorizar um grupo por isso, tá? Então, cuidado com isso para não cair na xenofobia. E aí, o exercício 4, gente, falava lá do mosquitinho Aedes no telefone, falando que a água tá tranquila, né? Água parada, principalmente. Então, vamos ver uma coisa muito importante que está acontecendo no país hoje. A dengue voltou a crescer os números de casos de dengue no país. Em fevereiro, o número de casos já tinha aí 94 mil casos. Em março, já tinham 300 mil casos no Rio de Janeiro. Então, é uma epidemia que todo ano acontece. Só que cada ano, o vírus é um. Este ano, em 2020, o vírus que está em circulação é o vírus sorotipo 2. E por que que ele está se tornando um problema? Porque boa parte da população não está imune a esse vírus, porque a última vez que ele circulou em grande escala no país foi em 2018, se eu não me engano, ou 2008, esqueci aqui agora. E aí, por conta disso, se ele está circulando pouco, pouca gente está imune a esse vírus. Então, quando ele ressurge na história, né, na questão da epidemia aí, quando ele ressurge, várias pessoas pouco imunizadas, um monte de gente adoece, igual lá na historinha do efeito rebanho que a gente conversou agora mesmo ali. Então, a gente tem um problema gigantesco relacionado a esse sorotipo vírus 2, né? Vírus tipo 2, que está surgindo aí no país, que é da dengue, e a gente esquecendo de falar dele, esquecendo as medidas profiláticas contra essas doenças tão comuns no país. Então, nós não temos só um problema no país hoje, nós temos vários problemas. Surto de sarampo, surto de dengue, chikungunya, zika, e aí temos gripe, H1N1, né, influenza, tudo acontecendo no mesmo período. Então, por que hoje em dia a gente está vendo, por exemplo, o sistema de saúde tão preocupado com a sobrecarga? Porque se todo mundo adoecer neste período agora, os hospitais não vão conseguir manter o equilíbrio. E aí vai ser muito mais difícil controlar essas doenças. E aí vão ser números de morte aumentando para todos os grupos de doentes, não só para, por exemplo, os coronavírus e as pessoas que estão com coronavírus. Então, gente, é importante a gente avaliar. Essa matriz não é uma matriz que tem um gabarito, como eu disse. Vocês precisam escutar, entender o assunto e elaborar a própria resposta para cada uma dessas questões. A gente conversa mais sobre isso quando a gente voltar da paralisação que está próximo. Se Deus quiser, daqui a um mês e pouco a gente está encontrando novamente. Beijo grande, não deixem de estudar e não deixem de preencher o formulário. E até a próxima, galera. Beijo, beijo. Fui!